uma história. Então, essa é a história. Estava anoitecendo, era tarde já. E o que a gente faz de noite? A gente dorme, mas eu não. Estava anoitecendo, estava chegando a hora de eu ir trabalhar. Aí chamei os meus sócios, Tiago e João, os meus sócios, meus parceiros de trabalho, e fomos pescar. Eu sou pescador chamado Simão, também chamado de Cefas, também chamado de Pedro. Então nós fomos pescar no lago de Genezaré, mar da Galileia. E pescar dá dinheiro, hein? Pescar dá muito dinheiro. Vocês podem ver que todo pescador é bem de vida. Eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom veículo, que é meu barco, vale muito dinheiro. Todo pescador ganha bem. As minhas tilápias valem mais que o café hoje em dia. Então nós fomos pescar lá no lago, pescamos, fomos lá no fundo, jogamos as redes, pescamos e nenhum peixe. Nada. Futuramente no Rio Grande do Sul iam chamar isso de sapateiros. Quem vai pescar e não pega nada fica sapateiro. Depois, se alguém sabe o que é isso, me explica, eu não sei o que é. Volta para casa sapateiro. Então pescamos a noite toda e não pegamos um peixe. E começamos a voltar. Já era dia, o sol já estava nascendo. E nós voltamos para casa, de manhã bem cedo. Quando chegamos perto da praia, eu avistei um homem. E aquele homem estava sendo espremido por muitas pessoas. Ele queria falar e ele não conseguia falar. As pessoas estavam espremendo ele. E de repente, quando chegamos mais perto com os barcos, eu reconheci quem era aquele homem. Aquele homem ia nas sinagogas no sábado de manhã. Ele ia nos ensinar. Um dia ele pegou o rolo do profeta Isaías e leu aquele versículo que diz: o Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para evangelizar os pobres, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos. Ele leu aquele trecho e disse assim: hoje se cumpre esta palavra, esta profecia. E aí os meus pastores, o meu pastor, os seus colegas, sabe o que eles queriam fazer aquele dia? Os sacerdotes, meus pastores são sacerdotes, pegaram aquele homem, levaram para fora e queriam jogar ele morro abaixo, queriam matá-lo. Mas a história que me contaram é que aquele homem misteriosamente sumiu no meio deles. Depois aquele homem que estava ali na praia apareceu em minha casa. Apareceu na minha casa e curou a minha sogra. Estava muito doente. A febre dela estava altíssima. Ele curou ela. Quando ele terminou isso, os vizinhos, meus amigos, começaram a trazer velhos e crianças até aquele homem. E a minha casa, que é grande, estava cheia de gente. Tinha um tumulto ali. E agora este homem estava na praia, ensinando as pessoas. E nós encostamos os barcos ali, começamos a lavar as redes. Lavamos as redes e o homem estava ali. De repente aquele homem me olhou e pediu para que eu levasse ele um pouquinho mais longe da praia. Então eu fui. Ele entrou no meu barco, ele entrou no meu veículo e levamos ele mais longe. Ele se sentou no barco e começou a ensinar as pessoas. Estava eu e ele no barco e ele ensinando as pessoas, ele falando com elas palavras duras, palavras doces. Ali estava aquele Senhor. De repente ele olhou para mim e disse assim: vamos até o fundo do lago.
vamos jogar as redes lá no fundo do lago. Aí eu olhei para ele e disse assim: mestre, mestre. Eu chamei ele de mestre. Quando eu chamei ele de mestre, eu estava chamando ele de meu capitão, meu comandante. Apesar de que aquele homem era mais novo do que eu, ele tinha seus 30 anos, eu tenho meus 50 anos já. Mestre, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada, nem um peixe. Mas em cima desta ordem de jogar as redes novamente, eu irei. Então fomos. Eu, o mestre, no outro barco estava Tiago e João, meus sócios. Então eu e o mestre jogamos as redes, ele me ajudou. E de repente, quando eu puxei as redes, elas estavam pesadas. Estavam pesadas, cheias de peixes. Cheia de peixe, não conseguia puxar de tanta quantidade de peixes que tinha ali. Fizemos sinais para os meus colegas virem me ajudar, mas quando eu puxei as redes e vi todos aqueles peixes, eu me emocionei. Não por causa dos peixes, mas porque eu sabia daí quem estava no meu barco. Eu sabia quem estava ali. Aí eu não chamei ele de mestre, eu chamei ele de Senhor. Senhor significa Deus. Deus estava comigo no meu barco. Eu caí em seus pés e fiz a oração que o pecador faz diante de Deus. A oração que o pecador faz diante de Deus é: Senhor, afaste-se de mim. Afaste-se de mim porque eu sou pecador. Esta é a oração que um pecador faz diante de Deus. Afaste-se de mim. Se ele sabe onde estão os peixes, se ele sabe onde estão as tilápias, ele conhece meus pecados. Ele sabe que eu não fui um pai exemplar, que eu não fui um bom marido. Ele sabe de tudo. E eu fiquei com medo. Eu não quero que Deus participe da minha podridão, do meu pecado, da minha sujeira. Então a minha oração é: Senhor, afaste-se de mim. Afaste-se de mim. Assim eu fiquei. No meu barco. Afaste-se de mim, Senhor. Ele me olhou, pegou na minha mão, me levantou e disse a frase que mais está escrita nas Escrituras. A frase que mais está escrita na Bíblia. Sabe qual é? Não tenha medo. Essa é a frase que mais se repete. Não tenha medo. Não tenha medo. E o medo foi embora. O medo foi embora de repente. Eu me levantei e ele disse: de agora em diante você vai pescar gente. Você será um pescador de homens. Você vai tirar homens da ignorância, da morte eterna, da condenação e colocar no barco. Você será um pescador de gente. Ganhei um novo emprego. Voltamos para a praia, arrastamos os barcos, os peixes ali e deixamos tudo. Eu, Pedro, Tiago e João, deixamos tudo e seguimos ele. Deixei meu barco, que valia bastante. Deixei meu emprego, que dava um bom dinheiro, um bom salário. Nós deixamos tudo para segui-lo, para andar com ele, para ouvir ele, para morar com ele. O Senhor, o verdadeiro Deus, veio morar em minha casa, veio jantar em minha casa, dormia em minha casa. Passamos a viver de ofertas. As pessoas ofertavam para nós, para que nós tivéssemos o que comer. Ganhamos novos pais, novas mães, novos irmãos, com perseguições. E assim vivíamos, pescando homens, pescando mulheres, pescando crianças para Cristo. Assim vivemos. Deixei tudo. Deixei minha casa, deixei meu emprego. Mas eu não deixei o velho Pedro, medroso, orgulhoso. De repente o Senhor disse assim: é
necessário eu ir para Jerusalém e morrer, sofrer, morrer e ressuscitar. E eu falei para ele: jamais, Senhor. Eu xinguei ele até: jamais vou deixar que você faça isso. Ele disse para mim: afaste-se de mim, Satanás. O Senhor me chamou de diabo ali, porque eu não entendia das coisas. Depois o Senhor foi preso, foi traído por um de nós, foi traído por Judas. Mal sabia eu que Jesus tinha 2 traidores. O próximo traidor seria eu. Jesus foi preso. Quando ele foi preso, eu puxei a espada, fui lá e cortei a orelha de um soldado mau. Jesus pegou a orelha, colocou de volta o soldado que estava prendendo ele, que estava algemando ele, e mandou que eu guardasse a espada. Pescadores de homens não usam espadas de prata, de bronze. Pescadores de homens usam uma espada muito mais afiada, que é a palavra de Deus. Mas eu queria usar aquela espada, aquela arma. O Senhor mandou guardar. Depois, quando ele estava sendo preso, eu fiquei com medo de ser morto, crucificado junto com ele. Eu sabia que iriam crucificar ele. Eu fiquei com medo. E então me perguntaram: você é um deles? Eu disse: não, jamais. Você conhece ele? Não conheço. Você também é um dos seguidores? Não sou. Eu traí Jesus. Eu deixei tudo menos o Pedro, teimoso e orgulhoso dentro de mim. Jesus tinha 2 traidores: Judas, que cuidava do dinheiro, das ofertas, e eu era igual a Judas. Saí para chorar amargamente. Voltei para a minha casa. Tive que chorar no colo da minha esposa, com certeza. Eu traí o Senhor, meu Deus, meu Salvador. Jesus ressuscitou. As mulheres foram nos contar isso. Corremos lá, eu e meu sócio João. Ele chegou antes, ele era mais novo do que eu, ele corria mais. E realmente o túmulo estava vazio. Depois, Jesus, o Senhor, apareceu a nós muitas vezes. Estávamos com medo, de portas trancadas. Ele vinha do nosso lado e dizia: paz seja convosco, paz, bem-estar, alegria seja com vocês. Depois, eu tive fome. Eu tive que voltar lá para o lago. Eu não tive uma conversa com Jesus. Jesus apareceu a todos nós. Voltei lá para o lago, de noite também, para não ser visto. Voltei lá, pescar as mesmas tilápias de sempre. Peguei algumas, para ter o que comer de manhã cedo. Eu, Pedro, Tiago e João. Voltamos lá, essa história está em João capítulo 21. No mesmo lago, na mesma praia, lá estava o homem de novo. Lá estava o Senhor Jesus na praia, com pães, com brasas, fazendo fogo de manhã cedo, e nos convidando: traz alguns peixes que vocês pegaram aí. Jesus estava cozinhando, e tinha um clima pesado, faltava uma conversa entre eu e o Senhor Jesus. Jesus preparou o nosso café da manhã, olhou para mim e perguntou: Pedro, tu me amas? Eu disse: é claro que eu te amo. Pedro, tu me amas? É claro que eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? É claro, tu sabes que eu te amo, Senhor. E cada vez ele disse que era para eu cuidar dos seus rebanhos, cuidar das suas ovelhas, dos seus cordeirinhos. E depois ele disse: siga-me, siga-me. Eu era um traidor, perdoado por Deus, amado por Deus. Eu era um traidor que fui chamado de novo a pescar homens, pescar mulheres e crianças para Ele. Eu fui chamado novamente por Ele. Siga-me.
E então eu segui. Por onde eu ia, eu pregava a Jesus. Jesus subiu ao céu dizendo: ide, fazei discípulos, ide, vão pescar, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas essas coisas. E estou com vocês até o fim dos tempos. É isso que o Messias disse. Nós ouvimos isso. Ele prometeu estar conosco. Depois ele enviou o Espírito Santo que nos deu poderes para pescar ainda mais. E aonde eu vou, eu jogo as redes. Eu tiro homens, mulheres e crianças da perdição, da morte e coloco no barco. Toda igreja é um barco. Lá fora tem o dilúvio, lá fora tem a morte. Aqui dentro tem salvação, porque Jesus está aqui. Eu coloco os homens, mulheres e crianças no barco. A minha rede é o batismo. Quando eu batizo, estou trazendo eles para a igreja. Com a palavra, eles são alimentados, como eu falei no início do culto. Nosso alimento neste mar é a Santa Ceia. A comida que tem no barco é a Santa Ceia. É a Santa Ceia que é a pastagem para as ovelhas que estão no barco. O barco toma os açoites das ondas, tempestades. O barco parece que vai afundar, mas não afunda. Jesus está dentro dele. E aí cada um que entrou dentro do barco se torna um pescador também. É você. Você que está aqui é um colega meu. Minha colega, meu colega de pesca. Por onde você vai, você deve pescar pessoas para Cristo. Não dê desculpas, não seja como Moisés, Jeremias, Jonas. Moisés é o mais engraçado. Senhor, eu não sei falar. Aí Deus disse: mas eu fiz a boca, cara, eu fiz os lábios, a língua, eu vou te ajudar. Não dê desculpas. Não procure desculpas. Mas também seja simples e esperto. Às vezes é bem fácil pescar as pessoas para Cristo. A primeira coisa é você ter que estar aqui. Os outros precisam ver que você vai na igreja. Precisa ver que você está ouvindo Jesus. Precisam passar aqui na frente e ver o carro de vocês aqui, quem sabe. Depois, quando eles vão na casa de vocês, também é bem simples. Antes do almoço, você mesmo fecha os olhos, vamos agradecer a Deus. Porque sem Ele nós não teríamos comida. Você tem que ser alegre, porque o Senhor é alegre, o Messias é alegre. E o mais importante, você é um pescador, uma pescadora, porque um dia você foi pescado por Jesus. Quem está no barco, quem está ali, está salvo. Porque ali está Jesus. Jesus está no barco e nos chama, nos convida a sermos sempre pescadores com Ele. Esta é a minha história. Amém.